Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Iremos agora a leitura da preciosa palavra de Deus. E nessa oportunidade eu quero falar sobre a abertura dos primeiros 6 selos e o que se trata assim, de importância no capítulo 6 do Apocalipse, os 4 cavaleiros. Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 4º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de serem mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, isto abalada por um vento forte. E retirou-se, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A grande tribulação que ocorrerá após o arrebatamento da igreja começa aqui no capítulo de número 6. Quando os selos estiverem sendo deslacrados e os juízos a desencadear sobre os moradores deste planeta, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, participando das delícias eternais. O que se encontra registrado nos capítulos 6 a 9 de Apocalipse é o que Jesus disse ser o princípio das dores, ou o início da 70ª semana profética,
predita pelo profeta Daniel, no capítulo 9, dos versículos 24 a 27. A grande tribulação será um período de 7 anos. Os 3 primeiros 3 anos e meio, que equivale a 1.269 dias, que corresponde a 42 meses. A segunda parte da grande tribulação, dos 3 anos e meio até o 7º ano, são 3 anos e meio, 1.269 dias, o que equivale também a 42 meses. Aqui, no capítulo 4 do Apocalipse, nós encontramos 4 cavalos, e em cada cavalo, um cavaleiro montado. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e também o cavalo amarelo. Nós entendemos que a palavra cavalo, pesquisando a Bíblia, eu pude ver que a palavra cavalo aparece 146 vezes na Bíblia. O cavalo, ele é o símbolo do desejo de luta e também da imponência. O patriarca Jó, ele fez uma belíssima descrição poética acerca de um cavalo de guerra. Em Jó capítulo 39, versículos 19 a 25. O cavalo já era conhecido na Mesopotâmia durante o 3º milênio antes de Cristo, como podemos observar na chamada Arte de Ur. Um tablete babilônico do período de Hammurabi, em 1750 a.C., apresenta o primeiro registro sobre o cavalo, o qual é chamado de Asno do Leste. Foram os Iquisos, em 1700 a 1600 a.C., que da Ásia Menor eles introduziram o cavalo em Canaã e também no Egito, especialmente para puxar os carros de combate. A deusa semita oriental da fertilidade e da guerra, chamada Astarte, ela era a senhora dos cavalos. Salomão, ele aplicou-se à criação de cavalos e ele chegou a ter 400 estrebarias e 40 mil deles e 12 mil cavaleiros, como podemos ver em 1 Reis, capítulo 4, versículo 26. Foi no século III a.C., com os orientais, os macedônios e os cartagineses, que a cavalaria entrou a galope. Na Inglaterra, até hoje, pessoas que são celebridades recebem o título de cavaleiro. Os maiores cavalos são os de tiro ou tração, chegando alguns a pesar 1.100 quilos. A altura é a medida do chão até a cernelha. Alguns chegam a atingir 2 metros de altura. Nós sabemos que a temperatura normal do corpo de um cavalo atinge 38 graus centígrados. Também as pernas são adequadas à corrida rápida. Grandes músculos na parte superior das pernas proporcionam grande velocidade com o mínimo de esforço. As pernas dianteiras suportam a maior parte do peso do cavalo. Absorve dessa forma os choques quando o animal corre ou salta. As pernas traseiras provêm a força para a corrida e o salto. Doravante, meu ouvinte, estaremos analisando os 4 cavaleiros em seus cavalos apocalípticos, esporeados de a galope em direção à terra, a arena dos juízos divinos. Sabemos que podemos ver aqui os cavalos como que mordendo os freios, batendo os cascos e rinchando altissonantemente. O que se encontra averbado nos capítulos 4 e 5 ocorreu no céu. Mas o que encontramos no capítulo 6 se dirige para a terra. Os cavaleiros saem à galopeadura após o grito estrídulo dos 4 seres viventes. Vem e vê. Aqui o primeiro cavalo, tendo o seu cavaleiro, diz aqui, versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele. Eis um cavalo branco. O primeiro cavalo aqui é o cavalo branco. Na palavra profética, os cavalos são símbolos da força irrefreável, assim, de Deus contra este mundo pirrônico. O cavalo branco é um lepizão que, quando nasce, ele é acinzentado e, ao completar o crescimento, ele fica branco. O branco aqui não se trata de pureza, e sim da falsa paz proposta pelo arqueiro montado em seu cavalo. A falsa paz apresentada pelo anticristo será rapidamente interrompida com a abertura do segundo selo, quando o cavalo vermelho trará em galope uma guerra generalizada. Na cavalaria dos exércitos orientais, o arco fazia parte do equipamento de guerra. Nas Escrituras, ele representa o poder militar. Salmo 46, versículo 9, Jeremias 51, versículo 56. O Senhor Jesus retornará à terra no final da grande tribulação para a grande batalha do Armagedom. Virá com os santos glorificados, né? Se o cavaleiro do cavalo branco não for o anticristo, como muitos afirmam, quer dizer que ele surgirá somente depois da primeira metade da grande tribulação? Ele governará o mundo por uma semana, não de dias, mas uma semana de 7 anos. Como nós podemos ver na matemática escatológica profética de Daniel, capítulo 9, versículo 27. A coroa fala da falsa realeza do anticristo. Esse primeiro cavaleiro representa um indivíduo que se empenha egocentricamente em conquistar o mundo. Olha, nesse caso é o anticristo. O cavaleiro montado no cavalo branco simboliza a vitória militar do anticristo. Que coisa terrível! Após o galopear desse cavalo, a sequência foi a guerra, a fome e a morte. Portanto, não pode ser uma representação, como muitos dizem, que é a proclamação do Evangelho, como é defendida por muitos intérpretes. Onde as boas novas são pregadas, seguem a paz, o amor, o perdão e a misericórdia. Aqui agora no versículo de número 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E saiu outro cavalo vermelho. Meus ouvintes, com deslacramento do segundo selo, surge no cenário profético um cavalo baio ou vermelho, assim possuindo as pernas, crina e rabo pretos. Atualmente, os gastos militares do mundo é de 1,120 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, por exemplo, são responsáveis por 48% do total mundial, e todos os países do mundo, gasto equivalente a 32%. Gastos com armas nos Estados Unidos representaram 2,5% do produto interno bruto mundial, ou uma média de despesas de 173 dólares per capita. Entre 1992 e 1999, o mundo em desenvolvimento comprou todo tipo de armamentos e por um valor superior a 200 bilhões de dólares. Que coisa tremenda, né? E enquanto os Estados Unidos foram o principal fornecedor de armas nos últimos anos. Desde janeiro, o mundo sofreu 37 grandes conflitos armados. Hoje, há guerra em alguns pontos do globo, mas a abertura do segundo selo, a paz será estancada da terra e as nações não mais se entenderão. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas,
para mais nada servirá. Só haverá carnificina nauseante por todos os lados, né? E só haverá anarquia social. Meus ouvintes, olhe bem, a grande espada denota a intensidade das guerras que serão espalhadas pelos 5 continentes e por todos os mares. Será tanto guerra interna como guerra internacional. Vamos agora ao versículo 5. Diz a palavra: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. O cavalo preto aqui é um emblema da fome. Nós sabemos que a fome existente em Samaria, nos dias do profeta Eliseu, é uma pequena amostra do que será na época do galope do cavalo preto, que ele vai trazer escassez, miséria e luto no mundo, né? A balança na mão do cavaleiro do cavalo preto indica o racionamento de alimentos. Uma medida de trigo será vendida por 1 denário. No sistema de medida de capacidade, nos tempos antigos, uma medida equivalia a 1 litro. 1 denário ou um dinheiro correspondia ao salário de um dia de trabalho. Segundo Kindle, na época de Cícero, com 1 denário se comprava 12 litros de trigo e 24 de cevada. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem hoje com menos de $1 por dia. 2 bilhões e 700 milhões de pessoas lutam para sobreviverem, né, com menos de $2 por dia. Anualmente, 11 milhões de crianças, né, a maioria com menos de 5 anos. Todos os anos morrem 6 milhões de crianças com malnutrição antes de completar 5 anos de idade. Cerca de 800 milhões de pessoas, meus ouvintes, deitam todas as noites com fome. Dentre elas, 300 milhões são crianças. A cada 3 minutos e 6 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. E a maioria crianças com até 5 anos. A fome e a escassez serão de tal dimensão que o trigo custará de 5 a 12 vezes mais do que o preço normal atualmente. Aqui diz assim, no final do versículo 5, final do versículo 6: e não danifiques o azeite e o vinho. Que coisa tremenda! A preservação do vinho e do azeite, aqui está falando a respeito de que, mesmo naquela época de muita fome que vai acontecer, os ricos ainda continuarão gozando do prazer gastronômico em alta escala. Podemos ver aqui agora o cavaleiro do cavalo amarelo. Vamos aqui à leitura, no versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Na linguagem hipológica, o cavalo amarelo é um alazão que tem a cor de um cadáver. O cavalgador desse garanhão é a morte. A alta incidência de epidemias naquela época será incontrolável. E aqui ainda dizem com as feras da terra. A paz será desarraigada do reino animal, e até mesmo os animais mais dóceis nessa época, eles se tornarão bravios, como foi na época do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Na época do profeta Ezequiel, houve um castigo tão grande que os animais dóceis, eles se tornaram ferozes. E como podemos ver aqui no capítulo 14, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, nocivas alimárias. As epidemias naquela época multiplicar-se-ão, naquela ocasião,
de mega juízos. Podemos ver nesse texto que a morte reivindica o corpo e o Hades, o espírito. Vamos ao versículo 9 de Apocalipse. Deixa a palavra falar. Vamos lá, versículo 9. E havendo aberto o quarto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Meus queridos, esses mártires serão os judeus, os gentios que se converterão durante a grande tribulação e os desviados que se reconciliarão após o arrebatamento e que hão de expor suas vidas à morte por causa do testemunho de Jesus Cristo diante do anticristo. As almas dos mártires no período tribulacional foram vistas debaixo do altar. No ritual do sacrifício durante o sacerdócio arônico no tabernáculo de Moisés, o sangue da vítima era derramado na base do altar dos holocaustos. Daí surgiu essa expressão, debaixo do altar. Vamos aqui ao versículo 12. Olha o que diz. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Bem sabemos que já ocorreram inúmeros terremotos que ficaram gravados nos anais sísmicos da história devido à intensidade. As estatísticas dos terremotos e abalos sísmicos que ocorreram nos últimos anos. Na década de 90, ocorreram 16.612 terremotos. Em 1995, 21.007 terremotos. No ano 2000, ocorreram 22.256 terremotos. E em 2004, até o dia 22 de outubro, ocorreram 28.828 terremotos. No período de apenas 31 dias, de 21 de setembro até 22 de outubro de 2004, ocorreram 7.609 terremotos. Para o pesquisador Vasily Marza, da Universidade de Brasília, o desastre ocorrido no sul da Ásia, na ilha de Sumatra, atingiu uma magnitude tal que gerou uma energia equivalente a 32.400 bombas atômicas jogadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Aquele abalo sísmico que provocou tsunamis atingiu 9 graus na escala Richter e em 3 a 4 minutos ali gerou uma energia tão forte, equivalente a 4 anos e meio da produção da usina hidrelétrica de Itaipu, que, a bem da verdade, é a maior do mundo. Na abertura do sexto selo, haverá um tremor como nunca previsto pelos sismólogos, que vai provocar uma mudança geofísica no globo terrestre. Porque aqui diz que as ilhas, né? No versículo diz aqui: e havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se em sangue, de maneira que o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Será um terremoto tão terrível que vai mexer no sistema terráqueo. Vai mudar de uma forma terrível. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Ali vai haver uma mudança geofísica. As sublevações e as convulsões não poderão ser medidas pela escala Richter. A Terra ficou mais achatada e, portanto, mais redonda depois do terremoto de 9 graus
na escala Richter, que dessa forma resultou nos tsunamis que mataram mais de 150 mil pessoas lá no Sudeste Asiático. O terremoto fez com que o Polo Norte se deslocasse 2,5 centímetros na direção 145 graus leste. Não será um terremoto local, mas será um terremoto mundial que marcará o começo do fim de todas as coisas. O profeta Isaías já havia profetizado no capítulo 24, versículos 13 e versículos 18 a 20. Será um terremoto tão terrível que a Bíblia diz que o sol enegrecerá por causa de um eclipse que jamais foi visto e que será dessa forma ocasionado pela administração astronômica de Jeová. O sol ficou negro como saco de silício. Nós sabemos, à luz da história, silício era um tecido de pelos negros de cabras da província da Cilícia, que era a terra natal do apóstolo São Paulo. A lua, como refletora de raios solares, se tornará numa circunferência sanguínea. O próprio profeta Joel já havia profetizado no capítulo 2, no versículo de número 31. Diz o versículo 15: e os reis da terra, e os grandes e ricos, e tribunos e poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Encontramos aqui nesta passagem escatológica o pavor estodoante, imensurável das 7 classes que compõem a sociedade humana. Os ais cósmicos incluem também os 7 fenômenos da natureza. Nesse período, ouvinte, quando o Cordeiro irasse, os famosos, os grandes, os estadistas, os magnatas, as estrelas do cinema e os galácticos do futebol não sentirão mais o prazer de serem filmados e não darão mais autógrafos, porque desejarão morrer por causa dos castigos. Versículo 16, para terminar aqui. E dizia aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Preste bem atenção. Quem se abrigar hoje em Cristo, a rocha dos séculos, não precisará procurar as cavernas e as montanhas naqueles dias nefastos. O dia da ira começará com a abertura dos selos e se concretizará exatamente no momento do retorno de Cristo em glória. Os homens relutam para não buscar a Deus. Até mesmo muitos cristãos são aversivos à oração, mas na abertura desse selo se realizará a maior reunião campal de oração de todos os tempos. Todos os homens pedindo que as montanhas e os rochedos caiam sobre eles. Eu quero convidar você agora que está desviado, corra para os pés de Jesus, abrace o Filho de Deus. Hoje Ele é misericórdia, hoje Ele te oferece perdão, hoje Ele te dá vida, hoje Ele te dá força, hoje Ele te dá autoridade. Mas naqueles dias será difícil demais. Pare onde você estiver. Vou orar por você agora. Você que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão como sinal, ou coloque a sua mão no seu coração agora, porque Deus quer falar ao seu coração. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Eterno e soberano Pai, quero te apresentar agora os nossos ouvintes diante de ti. Aqueles que se afastaram, que se desviaram e que voltaram para o mundo, Senhor, e que não têm certeza de salvação.
às vezes quer voltar para os seus braços, mas não tem força. Assim como o filho pródigo retornou para o lar e ele recebeu 6 presentes, quero lhe apresentar agora o meu ouvinte, essa moça, esse rapaz que está fraco, desanimado, ou até mesmo aquele que está dentro da tua casa, mas que não tem certeza de salvação. Coloque tuas mãos maviosas sobre a vida deles agora, para animar esse homem. Traga um avivamento na vida dele e na vida dela agora. Cura as enfermidades. Repreende agora, Senhor, a depressão que tem atingido milhares de pessoas em todo o mundo e que tem matado pessoas terrivelmente. Vem agora, meu Deus, libertar essa pessoa dessa angústia, dessa ansiedade, dessa tristeza, Senhor, desse vazio existencial, porque sabemos que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, e que as mãos do Senhor sejam estendidas sobre cada vida, em nome de Jesus, amém. Quero aqui agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, e na segunda-feira estaremos de volta aqui do microfone de Genésio Santos e da sonoplastia. E aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Ah, tá certo. Um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana. Até segunda, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Somos gratos ao sábio arquiteto do universo por tê-los como ouvintes assíduos do nosso programa. Boa tarde na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta novamente, se Ele nos permitir.